Paz do Senhor para a igreja. Motivo de muita alegria a gente poder falar do Senhor, né? Eu tenho um testemunho para contar, irmãos, maravilhoso. Foi em 2017, meu filho, a gente tinha ido para um sítio, e aí ele passou uns dias, ele falou assim, ele estava sentado na sala, com as pernas levantadas assim, e falou: mãe, eu tenho 3 joelhos. Aí eu falei: como assim 3 joelhos? Ele falou: tenho um, aí colocou a mão em um, colocou a mão no outro e colocou numa, tipo uma bolinha, uma bola que estava embaixo. Aí eu falei assim: como assim, né? Aí eu já fiquei desesperada. E aí eu falei: como que eu não percebi? E era um caroço grande. Eu falei: meu Deus, como que eu não percebi isso? Aí a gente, como mãe, já fica se culpando. Eu falei: meu Deus, eu dou banho nessa criança todo dia. Só que quando ele ficava reto, que eu ia dar banho nele, eu não sentia. Só quando ele dobrava a perna. E eu falei assim: meu Deus, como que é isso, né? E aí, coincidentemente, ele tinha uma consulta no posto. Eu estava sem plano de saúde, né? Para ficar melhor as coisas. E aí tinha uma consulta no SUS, né? No posto. E aí eu fui. Falei: eu vou aproveitar e vou. Aí liguei para meu marido, falei com ele e falei: eu vou no posto. Aí, quando eu fui ver as fotos daquele sítio que a gente tinha ido, realmente dava para ver o calombo na perna dele. E aí eu fiquei assustada demais. Aí eu fui com ele, né, sozinha, meu marido estava trabalhando, e eu fui com ele. E aí chegou lá, a médica falou assim: mãe, eu vou fazer uma carta para você ir para o hospital. Aí eu falei: mas o que é? Ela falou: não posso falar nada. Aí aquela agonia já começou a tomar meu coração. Aí eu levei na frente do posto, na mesma hora ela falou assim: eu vou te encaminhar para o Hermelino Matarazzo. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Aí o Hermelino, assim, eu não gosto muito daquele hospital porque é muito cheio lá, quem já foi sabe. Aí quando eu cheguei lá, irmãos, é que quando Deus vai na frente, Ele vai abrindo a porta, né? Ele vai tirando toda a barreira, e eu glorifico a Deus por isso. Porque quando eu entrei, foi em 1 segundo eu fiz a ficha. Aí eu já fui passar no ortopedista. Na mesma hora ele falou assim: mãe, vamos fazer uma tomografia. Só que, irmãos, ao mesmo tempo que aquilo me dava um alívio porque estava sendo rápido, eu ficava mais aflita, porque eu falei: tem uma coisa muito séria acontecendo. E aí eu peguei, ele foi fazer a tomografia, fez. Aí eu falei assim: doutor, o que é? Ele falou: mãe, eu vou te encaminhar para o Hospital Santa Marcelina. Você vai para lá e conversa com o médico de lá. Eu falei: mas o que é? Ele falou assim: eu não posso falar o que é. Aí ele fez uma pergunta na linguagem dos médicos lá, né, e colocou um ponto de interrogação. E eu não entendia, não sabia o que era. E aquela agonia me consumindo. Aí no mesmo dia eu fui para Santa Marcelina. Aí eu falei para minha mãe, falei: mãe, 2 horas tem que estar lá, tal. Ela falou: não, eu vou com você. Aí eu cheguei lá, foi muito rápido também para a gente entrar. 1 segundo eu fiz a ficha, já entrei. Aí quando eu falei com a médica, ela falou: mãe, o seu filho está com um tumor na perna. E eu não sei dizer se esse tumor é maligno ou benigno. Mas o melhor ortopedista de São Paulo está aqui nesse hospital. Ele vai atender vocês. Eu mesma vou marcar a consulta por aqui. Você não vai nem marcar lá fora. Eu vou marcar aqui e você vem aqui. Falei: tá bom. Aí faltam 15 dias para essa consulta, irmãos. Foi terrível. Porque assim, você saber que seu filho tem um tumor, você não sabe se é benigno ou se é maligno. Aí um monte de coisa fica passando na nossa cabeça, né? Eu falei: Senhor, tem misericórdia, né? Meu filho é teu, meu filho foi desejado. Então, a vida dele está nas tuas mãos. Eu creio que... Ela está dizendo que é um tumor, mas eu creio que muitas coisas podem acontecer para o bem. E eu peguei, fui para casa muito angustiada e fiquei ali esperando os 15 dias passarem. Passou. Irmãos, quando nós chegamos lá, esse médico é no Santa Marcelina. Então, ele atende tudo que é emergência, tudo que está marcado de cirurgia, ele faz, e depois ele desce para fazer as consultas. Então, ele marca tipo 1 hora da tarde, mas vai atender a gente só 4, 5, 6, 7, 8 horas da noite. Tem vezes que a gente não conseguia ser atendida por eles, porque se entrava alguma emergência, ele ficava. Irmãos, aquela espera era terrível, porque eram muitas crianças amputadas, muitos adultos amputados. E aí a gente ia conhecendo as histórias, porque o tempo de espera era muito longo, e a gente ia conhecendo as histórias, e você falava: meu Deus, tem misericórdia do meu filho, né? Não quero ver meu filho amputado. E eu não sabia o que era, irmãos. Sabia que era um tumor. E aí eu fiquei esperando ali e falei: Senhor, o meu filho é teu, tem misericórdia, não deixa de nada de ruim acontecer com ele.
E aí, ao mesmo tempo, você olha crianças ali também, que são de Deus, e crianças amputadas. E eu falei, Senhor, será que é isso que tem para a vida do meu filho, né? Tem misericórdia de nós, nos ajuda. E demorou muito tempo e a gente foi atendido. Aí, quando nós entramos, ele começou a falar, tinha os outros médicos ali, ele falando naquela linguagem de médico, tudo, ele olhou para mim brincando e falou, entendeu tudo, mãe? Eu falei, doutor, não entendi nada que o senhor falou, né? O que é que está acontecendo aí? Aí ele falou assim, mãe, isso aqui é um tumor, mas é um tumor benigno e não é nada demais. Ele pode estourar, ele pode romper, mas não é nada demais. E se ele correr, porque ele percebeu que ele era bem ativo, né? Se ele correr, pode ser que ele caia assim, se ele estourar, vai doer. Aí corre para cá que a gente vai fazer a cirurgia. Mas ele vai viver com isso aqui o resto da vida. Né? Aí falei, tá bom. Aí ele falou, vamos acompanhar de 6 em 6 meses. Aí começamos a acompanhar, no primeiro 6 meses continuou da mesma forma, no outro segundo 6 meses aconteceu que o osso dele cresceu, porque ele está em crescimento, e o tumor não desenvolveu. Então ele falou assim, mãe, parece que diminuiu, né? Mas está aqui ainda o tumor, mas está bem pequeno do que quando ele chegou. E aí quando foi ele falou, agora vamos ver de 1 ano. Em ano. Aí, quando foi esse ano, eu falei para meu marido, a gente precisa ir lá no médico, né? Faz 1 ano, só que demora muito para abrir a agenda. Falei, então vamos agora. Aí liguei lá, mais uma vez, foi super rápido, conseguia marcar por telefone, não precisei ir lá. E quando eu cheguei lá, nós fomos fazer, eles tinham ido primeiro, né? Que eu estava trabalhando, cheguei lá, eles já tinham tirado o raio-x. Aí, quando chegou na sala do médico, eles falaram assim juntos, né? Eles ali, aí ele falou, não, é isso mesmo. Aí eu falei, o que foi, né? Tá tudo bem? Aí a moça falou assim, a outra médica, ela falou assim, essa é a 2ª vez que eu vejo isso acontecer aqui. É a 2ª vez que a gente vai poder dar alta para um paciente, porque realmente não tem mais tumor, não tem mais nada. Naquele momento, irmãos, eu glorifiquei ao Senhor. Eu falei assim, então Jesus já passou aqui, né? Porque se já é a 2ª vez, o Senhor fez um milagre em alguma vida, e graças a Deus que nós fomos agraciados pelo Senhor. E meu filho é curado, irmãos, de um tumor, porque às vezes a pessoa fala assim, mas era um tumor benigno, mas não importa, era um tumor, né? Então o Senhor ainda faz milagre, né? Que se fosse maligno também, se fosse da vontade de Deus, de tirar isso dele, ia tirar da mesma forma, né? Eu louvo a Deus, porque Deus é maravilhoso, e a palavra que eu tenho para deixar, e grandes coisas o Senhor tem feito por nós, né? Nós não somos merecedores. Eu falo, Senhor, realmente, quando eu digo que eu não sou merecedora, é porque eu não sou mesmo. Né? Porque a gente é tão falho, né, irmão? É o dia a dia, são os pensamentos, são as provas, mas o Senhor, Ele nos alcança pelo nosso coração. Né? Então, a gente tem que realmente ser sincero com Deus. Eu sou uma pessoa muito sincera com o Senhor. E eu sei que o Senhor me alcança por causa dessa sinceridade. E que o Senhor continue nos abençoando. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho, pela minha família, e porque o Senhor ainda continua fazendo milagres. Amém?